Nesse vídeo você vai aprender como fazer o controle da frequência dos seus alunos. Esse é um desafio muito grande para esse período em que a gente está trabalhando online. A maioria dos professores não tinha prática com as aulas online, não tinha prática com a utilização de uma plataforma online de ensino, e as aulas presenciais elas tinham uma facilidade muito grande para a gente observar quem está acompanhando, quem não está acompanhando. Porém, agora com essa nova situação, o nosso desafio é muito maior nesse sentido de como que vamos fazer o controle da frequência de alunos nas nossas aulas. Infelizmente, você não tem como saber se o aluno ele de fato está assistindo às aulas. A gente precisa da colaboração do aluno e da honestidade dele para poder trabalhar dessa maneira. O aluno ele precisa sinalizar para a gente se ele assistiu ou não à aula. E eu vou mostrar para você como que eu utilizo esse recurso, como que eu faço para controlar a presença ou a frequência dos meus alunos em relação às aulas que eu aplico. Nesse caso, a gente também vai criar agora um novo tópico, assim como eu já mostrei para você na aula anterior. Então, eu vou clicar aqui em Mais Criar e vou selecionar Tópico. Nesse caso, eu posso colocar um tópico, como, por exemplo, controle de frequência, por exemplo. Controle de frequência, ou eu poderia chamar também de chamada, é uma outra forma que as pessoas utilizam. Você pode escrever o que quiser nesse sentido, desde que o aluno compreenda que é ali que ele precisa preencher para confirmar que ele assistiu aquela aula ou não. Então vamos colocar aqui controle de presença, por exemplo. Controle de presença. Então, eu vou selecionar aqui em adicionar. Depois de adicionar esse controle de presença, eu vou criar agora um outro tipo de material, que seria uma pergunta. Então, em vez de usar uma atividade ou um material, eu vou selecionar uma pergunta nesse caso. Clicando em pergunta, como que eu faço? Quando nós criamos uma pergunta, a pergunta que eu costumo fazer para os alunos é mais ou menos dessa forma. Você assistiu a primeira aula de prótese dentária? Essa é a pergunta que eu faço para o aluno, para saber se ele conseguiu assistir a aula ou não. Aqui nas instruções eu posso escrever algo para o aluno, como por exemplo, responda de forma objetiva. Seria aqui uma maneira de explicar para o aluno. E falando em resposta de forma objetiva, você pode observar que aqui está selecionado a resposta curta. Para esse caso, o ideal seria a gente trabalhar com múltipla escolha. Então, eu vou selecionar múltipla escolha e a opção, e aqui me aparece agora uma opção 1. Se você observar antes, só com resposta curta, eu tinha as opções de adicionar ou criar algo. E agora, eu selecionando múltipla escolha, ele me dá a opção 1 aqui. Ó. Aparece um círculo aqui vazio e eu tenho uma opção para poder colocar. Então, o que eu posso colocar nesse tipo de situação? Vou colocar relacionado à maneira como eu estou trabalhando, mas eu sei que tem pessoas que estão trabalhando de uma forma diferente, eu vou explicar também essa outra forma. Então, se você trabalha com aulas ao vivo com os alunos, se você faz aulas ao vivo, independente de qual seja a plataforma, seja o YouTube, seja o Zoom, seja o Skype, seja o Hangouts, não importa qual seja a plataforma que você utilize, caso você trabalhe com aulas ao vivo, eu gosto de colocar assim, ó, sim, assistir ao vivo. Então, é uma maneira da gente saber que o aluno ele estava presente durante aquela aula. E o que eu gosto de sempre solicitar aos alunos nas aulas ao vivo?
em que, no caso, quando a aula é feita, por exemplo, pelo YouTube, que o aluno ele comente no chat, que ele pelo menos dê um bom dia, boa tarde, boa noite, que ele se manifeste ali para que a gente possa saber que ele está ali durante aquele momento. E é claro, ele pode fazer perguntas, ele pode participar, mas é uma maneira que a gente tem de identificar esses alunos durante aulas ao vivo. Quando a gente não trabalha com aulas ao vivo, ou quando o aluno não pode assistir a aula ao vivo, a gente pode colocar uma segunda resposta aqui, que seria sim, assistir depois do horário da aula. Ele pode assistir depois do horário da aula e mesmo assim ele assistiu. E eu também coloco uma outra resposta, que é não. Não assistir ainda a aula. O aluno ele pode responder isso. Eu acho importante a gente ter essa ideia, se o aluno ele conseguiu assistir, se ele não conseguiu assistir, para que a gente possa ter uma dimensão também de engajamento do nosso aluno. Como a distância física ela é presente durante esse período, a gente precisa procurar se manter conectados durante esse momento. E se algum aluno ele tem a atividade atribuída e ele responde que não, que ele não assistiu ainda, ele pode de fato ter tido algum tipo de dificuldade, problema. Alguns alunos às vezes podem ter dificuldade de conexão com a internet, outros alunos podem ter dificuldades com horários e de repente não conseguem. Tem alunos que estão enfrentando outros tipos de problemas pessoais também, algumas pessoas com parentes que possam estar precisando de ajuda e eles às vezes não conseguem assistir a aula num período tão próximo ali ao acontecimento de fato da aula. Mas eu acho importante a gente conseguir mensurar esse engajamento do aluno em relação ao curso. É uma maneira da gente poder compreender quem são os alunos que estão de fato acompanhando bem, que estão procurando interagir mais. O aluno que não responde nem que não assistiu, esse é um aluno que a gente precisa se preocupar um pouco mais, porque talvez ele possa estar com um problema maior ainda, ele pode estar de fato sem nenhuma conexão com a internet, ou ele simplesmente pode estar desmotivado. Então essa é uma maneira da gente conseguir identificar alunos que estejam passando por algum tipo de dificuldade e a gente possa tentar, de repente, solucionar esse tipo de problema através de um contato, seja ele telefônico, seja através do WhatsApp, não importa o caminho que você escolha, mas é interessante observar que os alunos que não interagirem com esse tipo de chamada que a gente faz, de confirmação de presença, se ele não responder a nada, é mais preocupante do que ele dizer que não assistiu ainda, porque se ele ainda não assistiu, ele vai acabar assistindo depois. E aí eu vou fazer uma sugestão sobre o que fazer sobre essa situação. Agora a gente já concluiu aqui as 3 respostas que eu particularmente costumo trabalhar. Você poderia simplesmente colocar apenas sim ou não, seria uma outra forma de se trabalhar. Eu acho interessante conseguir mensurar quais alunos estão conseguindo acompanhar ao vivo e quais alunos estão assistindo as gravações. Eu acho que é um dado importante para que a gente possa compreender um pouco melhor a situação de cada aluno, para poder entender sobre desempenho, a gente poder compreender um pouquinho melhor como é que está a vida do nosso aluno. É um momento em que a gente precisa estar próximo a ele, a gente precisa ajudar o nosso aluno da melhor forma possível. Agora a gente vai para o lado direito aqui da tela, em que a gente pode observar a questão de pontuação. Chamada, ela não costuma ser algo que leve pontos. Essa questão aqui da pergunta, né, o aplicativo ele não foi desenvolvido para isso. A gente está fazendo aqui uma adaptação e dentro dessa adaptação, esse item de pergunta, ele é o que funciona melhor dentro desse contexto. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente não vai pontuar, a gente vai colocar aqui, ó, sem nota, porque a gente não precisa dar um ponto porque a pessoa assistiu a aula. Assistir a aula faz parte do aluno poder conseguir pontuar depois nos exercícios, nos trabalhos, nas atividades que ele precisar desenvolver. E a gente pode colocar aqui uma data de entrega. Para essa data de entrega, ela é relacionada a gente ter como dar, de certa maneira, um prazo para que o aluno assista a aula e a gente entenda se o aluno está conseguindo assistir dentro desse prazo.
Então, dentro de um prazo de uma semana, por exemplo, como a gente falou, hoje eu estou fazendo isso no dia 1º de maio, então eu vou colocar aqui para o dia 8 de maio. E eu vou selecionar aqui uma hora, vou botar 23h59, ele tem até o final do dia 8 de maio para poder assistir. Se ele fizer isso a partir de meia-noite do dia 9 de maio, ele vai conseguir fazer esse tipo de resposta, ele pode responder, pode até dizer que assistiu depois, ele só não pode dizer que assistiu ao vivo. Se ele responder isso, ele vai estar mentindo, já que ele passou uma semana depois. Mas ele pode botar que assistiu depois do horário da aula, por exemplo, no dia 9 de maio, e vai aparecer para a gente como devolvido com atraso. Então o professor vai saber que o aluno ele levou mais de uma semana para poder assistir aquela aula. E isso também é uma outra forma da gente poder compreender sobre a questão de engajamento do aluno. Então eu acho uma semana um tempo razoável durante esse período, principalmente de pandemia, para que a gente permita que o aluno assista a aula. O aluno ele pode até assistir após esse período, porque ele dentro da plataforma ele vai ter acesso à aula, mas é uma maneira da gente ter um controle. E sempre que o aluno responde a isso, a gente sabe exatamente qual foi o momento em que ele respondeu. Então esse tipo de controle você vai conseguir ter, caso você tenha esse tipo de necessidade, caso você seja curioso nesse sentido, você vai ter condições de saber quando que o aluno respondeu e o que ele respondeu. Se ele respondeu que sim, que não, se foi ao vivo, se não foi, você vai ter como fazer isso. Agora aqui na questão de tópico, a gente vai selecionar o tópico controle de presença e eu procuro desmarcar essa caixinha de seleção aqui, ó. Os alunos eles não podem ver o resumo da turma, porque não é interessante que os alunos fiquem vendo quem assistiu, quem não assistiu. É uma coisa que não vai agregar tanto valor nesse caso. Não é um tipo de pergunta que traria um valor para a turma. Então, eu acho que isso é um tipo de informação que deve ficar retido ali para o professor e para a coordenação. Não necessariamente precisando ser compartilhado com os alunos. Alguns outros tipos de perguntas, porque esse recurso da pergunta ele pode ser utilizado, por exemplo, para você fazer uma enquete com os alunos. E de repente você faz uma espécie de votação com os alunos, da mesma maneira como eu coloquei ali. Se você tivesse feito alguma votação, você prefere isso ou aquilo? E aí os alunos poderiam ver qual o resultado da enquete. Seria uma maneira de você trabalhar também com seus alunos através desse mecanismo de perguntas. Mas o objetivo desse vídeo de hoje é que a gente possa fazer um controle das presenças dos alunos. Então, a gente colocando isso daqui, eu vou agora selecionar em perguntar. Aí eu vou fazer essa pergunta para todos os alunos dessa minha turma. E para que você possa entender um pouquinho melhor, como eu acabei de fazer a pergunta, eu ainda não tenho respostas. Mas se você quiser observar, eu tenho nessa turma, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui em ver pergunta, eu tenho 18 alunos cadastrados nessa turma agora, e desses 18 alunos eu tenho 18 trabalhos atribuídos. A pergunta ela é considerada como uma espécie de trabalho. Ninguém respondeu ainda, mas conforme as pessoas forem respondendo, vocês vão poder observar quem respondeu e cada resposta que respondeu. Nesse campo que eu estou aqui é o de respostas dos alunos, é onde a gente observa e a gente pode fazer o gerenciamento de tudo. Já aqui na parte de pergunta é o que fica exposto para o aluno. E eu recomendo a vocês que falem com seus alunos para não ficarem fazendo comentários aqui na parte de baixo, para que eles façam comentários só se tiver algo relevante. Inclusive, para o aluno, ele tem condições, por exemplo, de fazer comentários particulares. O que é um comentário particular? É um comentário que só o professor recebe. É um comentário que ele não vai ficar público para os outros alunos. Então, nesse caso, um recurso que eu já observei alguns alunos utilizando relacionado aos comentários particulares é que quando eles não assistem às aulas, eles podem justificar o porquê de não ter assistido através de um comentário particular. Ele explica para a gente a situação. E uma outra situação também ele pode não ter assistido e na hora que ele assiste, ele envia um comentário particular falando: "Oi, professor, consegui assistir a aula", e a gente vai saber que ele assistiu a aula. Então essa é a forma que a gente tem. O controle ele não é absoluto.
Se o aluno quiser falar que assistiu ao vivo e ele responder rápido, ele pode nem ter assistido a aula, mas ele pode responder isso. Você tem que ter consciência disso. Mas a gente precisa trabalhar com boa fé, considerando que o aluno ele é o maior interessado nisso, já que ele é o estudante, e ele não tem por que enganar a si próprio dizendo que ele assistiu uma coisa que ele não assistiu. Então, fica aí a critério da questão de honestidade do aluno, da questão de caráter, aí são outros aspectos que a gente não tem o controle exato. Mas dentro do que a gente pode fazer em relação aos recursos virtuais que nós possuímos no momento para poder fazer esse tipo de controle, é isso que a gente consegue dentro da plataforma Google Classroom. Existem outros tipos de plataformas que podem funcionar de maneira diferente, mas no Google Classroom essa é a forma que eu encontrei, pelo menos até agora, em 2020, que seria mais interessante para que a gente consiga fazer um bom controle da presença dos alunos. Bom, nós fizemos o controle de presença e agora nós já temos aqui algumas respostas dos alunos que podem ser observadas por você para você entender como que o aluno responde a esse tipo de situação e como que o professor ele tem acesso. Então nós vamos clicar aqui em ver pergunta. Quando eu coloco em ver pergunta, a gente está na área de respostas dos alunos e eu tenho aqui, 4 pessoas entregaram, 14 ainda não. E eu tenho 2 respostas de pessoas que assistiram ao vivo e 2 que assistiram depois do horário da aula. E eu posso classificar por status. Se você observar aqui, eu vou clicar e eu posso classificar por resposta. Então, entre as que assistiram ao vivo, eu tenho aqui 2 que devolveram e que assistiram ao vivo e 2 que assistiram depois do horário da aula. E eu tenho aqui os envios que ainda estão sem resposta. Eu tenho os envios que estão sem resposta. Nesse caso aqui é uma maneira da gente poder já mensurar quem está assistindo, quem não está assistindo, e você consegue já entender um pouco melhor. Então, se você, por exemplo, quiser observar em que momento que o aluno respondeu a sua pergunta sobre quando ele assistiu a aula, nós podemos clicar, por exemplo, aqui, a gente pode clicar aqui em uma aluna, por exemplo, e a gente pode selecionar em ver histórico. E ele mostra aqui o horário em que a aluna ela respondeu a nossa solicitação. Então, ela respondeu aqui às 18 horas e 4 minutos. Se ela tivesse respondido, se eu for fazer isso num outro dia, vai dizer a data, vai dizer que foi feito no dia 1º de maio, por exemplo. Então, essa é a forma aí que você consegue observar que os alunos eles assistiram a aula e quando eles responderam que assistiram a aula. É uma boa maneira de controle, só para poder fazer esse acréscimo ao que a gente já vinha falando sobre essa situação de controle de frequência dos nossos alunos. Eu espero que você tenha conseguido compreender bem. Caso você tenha alguma dúvida, pode me procurar que eu posso esclarecer para você, caso você precise de algum tipo de suporte, de alguma ajuda nesse sentido, se você ficou com alguma dificuldade, não compreendeu alguma coisa. Então, agradeço você por ter assistido esse vídeo. Até o próximo.